Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo A Demolição das Consciências, publicado no Diário do Comércio em 21 de dezembro de 2009. Quem tenha compreendido bem meu artigo Armas da Liberdade deve ter percebido também a conclusão implícita a que ele conduz incontornavelmente. Boa parte do esforço moralizante despendido pela direita religiosa para sanear uma sociedade corrupta é inútil, já que termina sendo facilmente absorvida pela máquina da dissonância cognitiva e usada como instrumento de perdição geral. Notem bem, moralidade não é uma lista de condutas louváveis e condenáveis, pronta para que o cidadão a obedeça com o automatismo de um rato de Pavlov. Moralidade é consciência, é discernimento pessoal, é busca de uma meta de perfeição que só aos poucos vai se esclarecendo e encontrando seus meios de realização entre as contradições e ambiguidades da vida. Santo Tomás de Aquino já ensinava que o problema maior da existência moral não é conhecer a regra geral abstrata, mas fazer a ponte entre a unidade da regra e a variedade inesgotável das situações concretas, onde frequentemente somos espremidos entre deveres contraditórios ou nos vemos perdidos na distância entre intenções, meios e resultados. Lutero, para não dizerem que puxo a brasa para a sardinha católica, insistia em que esta vida não é a devoção, mas a luta pela conquista da devoção. E o Santo Padre Pio de Petreucina é melhor afastar-se do mundo pouco a pouco, em vez de tudo de uma vez. A grande literatura, a começar pela Bíblia, está repleta de exemplos de conflitos morais angustiantes, mostrando que o caminho do bem só é uma linha reta, desde o ponto de vista divino, que tudo abrange num olhar simultâneo. Para nós, que vivemos no tempo e na história, tudo é hesitação, lusco-fusco, tentativa e erro. Só aos poucos, orientada pela graça divina, a luz da experiência vai dissipando a névoa das aparências. Consciência, especialmente consciência moral, não é um objeto, uma coisa que você possua. É um esforço permanente de integração, a busca da unidade para além e por cima do caos imediato. É unificação do diverso, é resolução de contradições. Os códigos de conduta consagrados pela sociedade, transmitidos pela educação e pela cultura, não são jamais a solução do problema moral. São quadros de referência, muito amplos e genéricos, que dão apoio à consciência no seu esforço de unificação da conduta individual. Estão para a consciência de cada um como o desenho do edifício está para o trabalho do construtor. Dizem por alto qual deve ser a forma final da obra, não como a construção deve ser empreendida em cada uma das suas etapas. Quando os códigos são vários e contraditórios, é a própria forma final que se torna incongruente e irreconhecível, desgastando as almas em esforços vãos que as levarão a enroscar-se em problemas cada vez mais insolúveis e, em grande número de casos, a desistir de todo o esforço moral sério. Muito do relativismo e da amoralidade reinantes não são propriamente crenças ou ideologias. São doenças da alma adquiridas por esgotamento da inteligência moral. Em tais circunstâncias, lutar por este ou aquele princípio moral em particular, sem ter em conta que, na mistura reinante, todos os princípios são bons como combustíveis para manter em funcionamento a engenharia da dissonância cognitiva, pode ser de uma ingenuidade catastrófica. O que é preciso denunciar não é este ou aquele pecado em particular, esta ou aquela forma de imoralidade específica. É o quadro inteiro de uma cultura montada para destruir na base a possibilidade mesma da consciência moral. O caso de Tiger Woods, que citei no artigo, é um entre milhares. Escândalos de adultério espoucam a toda hora na mesma mídia que advoga o abortismo, o sexo livre e o gaysismo. A contradição é tão óbvia e constante que nenhum aglomerado de curiosas coincidências poderia jamais explicá-la. Ela é uma opção política, a demolição planejada do discernimento moral. Muitas pessoas,
que se escandalizam com imoralidades específicas não percebem nem mesmo de longe a indústria do escândalo geral e permanente, em que as denúncias de imoralidade se integram utilmente como engrenagens na linha de produção. Ou a luta contra o mal começa pela luta contra a confusão, ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal.